Olá, eu sou Ana Cristina Blasi, sou desembargadora federal no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ouvidora-geral do Tribunal, e nós estamos aqui para mais um episódio do nosso OuveCast. Hoje, com a presença ilustre e que muito nos prestigia, da jornalista Cristina Fibe, conhecidíssima nacionalmente por todo um trabalho de investigação de casos emblemáticos no Brasil que tratam da violência contra a mulher. Cris, vou te chamar assim durante todo o episódio. Seja muito bem-vinda no nosso episódio e por ter aceitado participar dessa nossa conversa bastante informal. Então, nós vamos começar com a tua apresentação. Quem é a Cristina Fibe? Muito bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada. Primeiro, é um prazer estar aqui, uma honra. Imagina se eu não aceitaria. Te agradeço pelo convite, admiro muito esse trabalho. É um trabalho, realmente, eu falo, quem está na linha de frente, no dia a dia, na lida com as vítimas. Eu sei que tem um custo alto, porque se a gente não se comover, se a gente não se importar, a gente não faz esse trabalho, né? Então, eu sei que deve ser difícil emocionalmente e profissionalmente, pessoalmente. Então, obrigada por esse trabalho. Eu estou muito honrada de estar aqui, para quem não está vendo, mas tem uma plateia honrosa aqui com a gente. Eu estou muito feliz de conhecer vocês pessoalmente, o trabalho de vocês pessoalmente, estou muito feliz de estar aqui. E quem eu sou, para te responder? Meu nome é Cristina Fibe, eu entrei nesse assunto de violência de gênero depois da cobertura do caso João de Deus, que me jogou meio como um caminho sem volta. Eu não sou letrada em feminismo, eu sou de uma geração, eu tenho 44 anos hoje, e eu sou de 82. Me formei em 2003 em jornalismo e cinema. E não tive, imagina, nada em jornalismo, nenhuma letra sobre cobertura de violência de gênero, sobre jornalismo e feminismo, nada. Então, eu entrei, claro, a gente vai se letrando ao longo da vida. Eu tenho uma mãe jornalista que é um exemplo feminista, mas eu não tinha letramento. Então, eu fui descobrindo a importância de me letrar, e principalmente em violência de gênero, fazendo. Então, eu tinha uma carreira ali já de uns quase 15 anos, quando eu já tinha coberto política, cultura, outros assuntos, fui correspondente em Nova York. E aí, quando eu entrei, eu estava no jornal O Globo, quando eu entrei na cobertura do João de Deus, que eu entendi que tipos de perguntas iam me fazer e o que eu tinha que me preparar para responder, por exemplo, por que aquilo foi enquadrado como estupro de vulnerável? Se eu não tiver letramento nessa área, eu não consigo responder. Por que a gente não vai dar o rosto e os nomes das vítimas que estão com medo? Como é que eu vou defender isso dentro do jornal? Que elas não deem o nome delas, porque juridicamente isso expõe a gente vai ter que responder sobre, né, quem está acusando um homem que tem essa reputação que ele tinha, não tem mais, influência que ele tinha, espero que não tenha mais, mas a gente estava comprando uma briga muito grande. E eu fui meio trocando o pneu com o carro andando, fui me letrando para defender essas questões dentro do jornal. Entendi que essa pauta não era uma prioridade dentro do jornalismo brasileiro, não só do Globo, não estou falando só do jornal, estou falando da mídia mesmo, especialmente dos grandes veículos, porque a gente tem veículos de nicho, né, muito importantes que fazem esse trabalho, tipo Asmina, Gênero, tem veículos de nicho que fazem esse trabalho, mas na grande imprensa esse assunto não está ali contaminando a pauta do dia a dia. E eu comecei a achar que não se importavam, e aí isso foi me deixando... E aí eu falei, nunca mais. E desde então, 2018 para cá, eu venho estudando. Em 2021, eu saí do jornal com o livro João de Deus, O Abuso da Fé, publicado pela Globo Livros. E eu peguei o livro debaixo do braço e falei, agora eu vou ficar só nesse tema. E fui, então, estou há 5 anos exclusivamente cobrindo violência de gênero. Eu gostei demais dessa expressão, trocar o pneu com o carro andando, porque é o que todas nós fazemos quando se trata desse assunto, né? Porque realmente não tem nada pronto. Nós estamos hands-on. A gente está, à medida que as coisas vão aparecendo, nós vamos realmente contar umas com as outras. É fundamental. Sem isso, a gente não avança, né? Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Meus parabéns. Então, vamos falar do João de Deus, ou do João, né? Ele não é de Deus. Teixeira de Faria, exatamente. Ele não é de Deus, ele é só o João para nós aqui. É. Conta pra gente como é que foi isso, assim, como é que
como é que tudo começou, enfim, porque esse caso é muito emblemático, tanto do ponto de vista, vamos dizer assim, sociológico para o Brasil, mas também do ponto de vista jurídico. Muita coisa mudou na jurisprudência nesse tema depois que o caso veio à tona. E tu és a responsável por isso, então conta para a gente, por favor, como é que isso tudo aconteceu. Ai, obrigada. Eu acho um caso super emblemático mesmo, e eu sinto, você sabe que até hoje eu sinto mulheres me procurando de outros casos que me contam. Foi quando eu vi a denúncia do João de Deus que eu percebi que eu estava passando por algo parecido. Uma vítima de uma seita, ou às vezes de um maestro, a pessoa que se dá conta do ciclo porque viu que aquilo não era aceitável, que não era carinho, que estavam enganando, porque tem essa perversidade, né, do abuso, que vão te contando que é para alguma coisa, que tem outro significado. E no caso do João Teixeira de Faria tinha a fé, que é muito perverso, né? Um guru espiritual conhecido no mundo inteiro. Imagina, a Oprah Winfrey tinha vindo a Abadiânia entrevistar João Teixeira de Faria. Então, ele tinha mesmo um poder e uma influência enormes. A Abadiânia era um lugar de fé, de culto. Você ia lá e aquelas hordas de pessoas vestido branco, aquele clima de fé mesmo, quem esteve lá conta que sentia aquela energia do lugar mesmo. Eu só conheci o lugar depois do desmoronamento. Eu só comecei a ir a Abadiânia com o João Teixeira preso. E como isso começou? Eu vejo esse caso como um grande, assim, uma grande reverberação do Me Too, do movimento internacional que estava acontecendo depois daquelas denúncias contra o magnata do cinema norte-americano, Harvey Weinstein, que era um super poderoso do cinema, que foi denunciado pelo jornal New York Times, que abusava sexualmente das atrizes, principalmente, mas também das produtoras, das equipes dele. Ele era o cara que tinha a caneta na mão, as decisões na mão, e convidava essas mulheres para o quarto de hotel e abusava. Quando essa notícia foi disparada pelo New York Times, e, enfim, hoje ele está preso, condenado, começou um movimento #MeToo, eu também fui abusada, que teve reverberação mundial. Foi, eu acho, acredito eu, no lastro desse movimento que uma bailarina holandesa chamada Zahira Moos, que tinha frequentado, inclusive morado em Abadiânia durante um tempo, Zahira fez um post em inglês no Facebook, na época, dizendo que tinha sido estuprada 2 vezes dentro da casa de Dom Inácio, naquela salinha privativa do João Teixeira de Faria, para onde as vítimas as fiéis, eram convidadas a fazer um tratamento individual, ou seja, muito especial, com aquele guru que está todo mundo. Ele falava 20 segundos com cada fiel, filas e filas de gente, de repente ele olhava para você e falava: vai encontrar o médium João. Então, elas já se sentiam especiais nesse momento. Mas antes de eu contar do modus operandi, a Zahira fez esse post e eu estava um dia no jornal, olhando o Facebook, fazia parte um pouco da ronda, né? Você vê a temperatura das redes sociais, o que está acontecendo. Eu li esse relato em inglês porque ele foi feito em maio de 2018. Em agosto de 2018, demorou alguns meses, ele foi compartilhado num grupo pequeno, fechado, feminista do Facebook, que chamava Gangue Rosa, que foi criado por uma jornalista, amiga minha, Luciana Xavier. E ela criou numa de Vamos Nos Falar e compartilhou esse relato da Zahira. Quando eu li o relato, já tinha nos comentários várias brasileiras comentando e uma mulher puxando a outra. Fulano, olha o que eu te falei. Fulano, olha o que eu te falei. E eu pensei, putz, não parece ser só a Zahira. A gente, naquele momento, não tinha como saber o tamanho que o caso ia tomar. Mas, realmente, eu chamei uma repórter, Helena Borges, que não só já tinha feito coberturas de violência de gênero, mas também já tinha ido à Abadiânia. E falei, Helena, tenta conversar com a Zahira, pedir uma entrevista e também puxa esses comentários e começa a puxar esse fio para ver o que a gente entende do que está acontecendo em Abadiânia. E, muito rapidamente, a Helena já tinha 6 relatos de mulheres que não se conheciam, contando exatamente esse mesmo modus operandi que eu falei, da escolha das fiéis para a salinha privativa e sendo abusadas sexualmente, com ele dizendo que aqueles movimentos, aqueles atos sexuais eram para a cura delas. E elas foram, assim, estupradas, e isso acabou, hoje a gente sabe, sendo enquadrado como estupro de vulnerável na maioria dos casos, porque elas não estavam a justiça entendeu que elas não estavam em condições de consentir, elas estavam absolutamente vulneráveis. A gente sabe, quando as mulheres procuravam a casa de Dom Inácio, em geral, elas estavam num estado de desespero, de necessitar de uma cura, ou, às vezes, mais perverso ainda, de pedir a cura de alguém, de um pai, de um filho. É muito perverso. Então,
O caso do João Teixeira começou assim em agosto de 2018, a Helene e eu investigando. Depois a gente se deparou com uma série de a corrida de obstáculos de sempre, uma série de obstáculos para conseguir publicar essa reportagem, porque é isso que eu contei um pouco antes. Quando eu vendi, que a gente disse que eu cheguei na primeira página do jornal e falei, olha, eu tenho essa história, a gente ouviu 6 mulheres, é assim, assado. As perguntas que eu escutei foram perguntas assim, mas elas falaram não? Aí eu juro, na primeira vez, elas falaram não, elas saíram correndo, elas fizeram um boletim de ocorrência, e eu já tinha 6 entrevistas. Imagina a dificuldade para uma vítima falar com uma jornalista, pensando na dimensão que isso vai tomar e no medo que elas tinham do João Teixeira de Faria, que era um coronelzão da cidade, né? O João movimentava a economia de Abadiânia, ele era muito protegido na cidade. A segurança dele era feita por um policial militar, que está aí, nativa até hoje. Então, elas tinham muito medo. E elas deram a nós a confiança de falar com a gente. E quando eu ouvi essas perguntas, eu fiquei primeiro desestabilizada. E depois eu fui me preparar para responder assim, olha. Aí eu comecei a estudar, produzir manual de cobertura, a falar sobre isso e tal. E a gente foi esperando. E foram 3 meses de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses. Dezembro foi a publicação da matéria. 3 meses depois da primeira vez que eu estava pronta para publicar. A gente publicou em dezembro. E quando a gente publicou, foi depois do Conversa com Bial, né? Primeiro saiu no Conversa com Bial, numa sexta-feira à noite, e no sábado, no jornal O Globo. Imediatamente, o Ministério Público instaurou uma força-tarefa, a Polícia Civil e o Ministério Público começaram a investigar ativamente, a chamar mulheres que quisessem falar, a abrir canal de comunicação para as mulheres procurarem e denunciarem. E, nesse momento, a corrida era por um caso não prescrito, porque ainda tem esse obstáculo da prescrição. E aí, 319 vítimas deram seus depoimentos. Em 10 dias, ele foi preso. 319. Aí, o Ministério Público de Goiás agrupou isso em 15 denúncias. Ele foi condenado a quase 500 anos de prisão. Agora, o STF fez algumas revisões, está em 200 e alguma coisa, mas ele está em prisão domiciliar. E a casa de Dom Inácio de Loyola está aberta, em pleno funcionamento até hoje. Nunca foi fechada, só foi fechada na pandemia. Não por causa dos abusos. Nunca foi fechada. Nunca foi fechada. E sendo que é o local de todos os crimes, sendo que acharam cofres e armas no local. E nenhum cúmplice também jamais foi penalizado, né? Por ter escondido, por ter protegido, por ter levado ativamente vítimas até ele, por ter tirado mulheres, calado mulheres, porque muitas saíram chorando, muitas falaram não, muitas foram denunciar. E nada acontecia. Que trabalho sensacional. Obrigada. Meus parabéns. Enquanto eu te ouço, eu fico pensando assim, primeiro a importância da rede, dessa importância de, né, cada uma de nós nos seus postos de trabalho, mas que a gente possa contar umas com as outras, porque realmente o que a gente enfrenta, além do crime propriamente dito, é toda uma cultura que está imbricada nesse tema e que dificulta ainda mais os nossos trabalhos. Então, esse apoio de umas às outras é fundamental. Eu também pensei no caso Epstein, que também passa... É sempre esse mesmo requinte de crueldade e desvios psicológicos, certamente, dessas pessoas. E também gostaria de pontuar aqui, porque também foi objeto da tua fala, o fato de ter sido enquadrado como estupro de vulnerável, porque daí isso vem bem para a nossa área aqui do direito, e quando eu me referi no início, que houve mudanças na jurisprudência em razão do caso, desculpa. Esse é um exemplo que eu acho que é importante para o telespectador. Esse é um exemplo clássico, né, que a gente extrai aqui do que a Cris nos contou, de que, em razão do trabalho que elas efetivaram no Jornal Globo, a partir de todas essas verificações do Facebook, a mudança no enquadramento para estupro de vulnerável, para poder proteger essas vítimas, o sistema de justiça proteger essas vítimas, né? Bem, e aí, a partir de tudo isso, começou essa tua cruzada, e eu me identifico com isso também, porque quem participa dessas questões nunca mais volta a ser a mesma pessoa, a mesma mulher. É impossível. Né? E, a partir de então, veio o Silenciadas. É isso? É outro projeto? Exatamente. Conta pra gente como é que é. O Silenciadas, claramente, eu
escalonando na minha obsessão por esse tema. A gente fica assim mesmo. A gente fica. Porque é uma indignação, né, doutora, assim, que se a gente não se indignar, é o que eu falo da gente não se comover com as histórias das vítimas, por isso que é tão difícil esse trabalho, porque se a gente não sentir né, esse sofrimento, ou, enfim, claro que nunca é equivalente, mas se a gente não se deixar afetar por esse sofrimento, a gente está morta, né? A gente não faz esse trabalho. E a gente se importa, a gente só está aqui porque a gente se importa. E aí a gente se importa e a gente escuta trauma, é muito difícil. E mais difícil, eu acho, do que escutar o trauma é entender essa rede que permite que esses abusos, no caso do João Teixeira, continuem durante 40 anos. O caso do Jeffrey Epstein, que você mencionou, é assim, eram meninas. E até hoje, se você parar para analisar, e há casos equivalentes no Brasil, as pessoas falam, mas elas estavam ganhando, mas elas estavam topando. Não consegue entender a vulnerabilidade, a manipulação, a diferença de poder, a opressão, enfim, né, todo o sistema que permite que essas mulheres sejam abusadas e violentadas, elas não estão lá fazendo sexo em troca de dinheiro, não é sobre isso, né? Mas até você explicar. Então, aquele momento do João Teixeira de Faria em que eu escutei, mas elas não falaram não, elas não fizeram um boletim de ocorrência, elas não falaram até hoje, isso foi, sei lá, que ano que essa vítima, sabe? Esse escrutínio do relato e a própria maneira de escutar, eu acho que no jornalismo eu tenho dito isso, a gente também precisa de capacitação para escutar as vítimas. Né? Não é você cobrir um buraco de rua, cobrir eleição, cobrir qualquer assunto, cobrir gastronomia, turismo. Você não pode falar com vítimas de violência como você faria qualquer outra coisa, porque o jornalista, ele é um pouco o generalista, né? A gente joga nas 11, a gente faz todos os temas, a gente não entende profundamente de nada, até que a gente escolhe eventualmente uma especialização, mas muitos de nós somos generalistas. Você me joga numa cobertura internacional, eu cubro a eleição do Trump. Você me joga na eleição brasileira, eu cubro. Você me joga no buraco de rua ou no esporte, eu cubro. Eu sou capacitada para fazer tudo isso. Mas quando você me coloca num caso de violência de gênero, eu tenho que ter muita responsabilidade para fazer a escuta dessa vítima. E eu saber como fazer as perguntas e que perguntas não fazer. Por exemplo, eu preciso conhecer a lei para saber que essa mulher não precisou ser penetrada para eu chamar isso de estupro. E tem gente no jornalismo que não sabe disso e que vai me perguntar, mas ela foi penetrada? Não pode perguntar isso, né, gente? Não pode. Então, o Silenciada surge da minha vontade também de falar dessa necessidade de protocolo para a gente na comunicação e no jornalismo. Quando eu entendi o que eu tinha passado no João de Deus e quando eu continuei fazendo outras coberturas dentro do jornal e depois fora do jornal, e fui entendendo, não é uma prioridade, ou a gente não sabe tratar, ou eu comecei a observar os erros muito graves que a gente cometia, sabe, no tratamento, por exemplo, de uma vítima de feminicídio. Nossa, erros assim, que são erros que não só você acaba com uma mulher que eventualmente está morta, mas ela tem uma rede, ela tem uma família que a gente sabe também foi destroçada por esse feminicídio. Você deve respeito, você deve honrar as vidas dessas mulheres também. Então, sabe, essa irresponsabilidade mesmo, na falta de outra palavra, mas é uma irresponsabilidade diante desses casos, foi me dando essa vontade de tratar isso da maneira correta e falar sobre isso também. Porque eu acho que o jornalismo, ele depende da crítica interna, das nossas conversas entre nós. Tem uma coisa assim muito ainda, né, um medo de falar, porque o contratante não vai me contratar de novo, mas a gente não evolui no jornalismo se a gente não se criticar e não sabe, pensar em como que a gente pode melhorar. Então, eu saí do Jornal o Globo com uma experiência que eu tinha na Folha de São Paulo e no Jornal o Globo. Então, assim, são pessoas que eu conheço, que eu respeito, com quem eu já trabalhei, e eu saí de lá, peguei minha bolsa e falei, gente, isso aqui não dá, isso aqui não dá. Não é fácil fazer isso. E o Silenciadas é um pouco isso. Quando eu cheguei, eu saí com o livro do João de Deus, O Abuso da Fé, da Globo Livros, debaixo do meu braço, e fui pensar, bom, agora como é que eu vou me estabelecer na comunicação desse tema? Da maneira mais mainstream, digamos, que eu possa fazer, né? Eu quero amplificar esse tema. Aí eu fui na Audible, que é da Amazon, o aplicativo, plataforma de audiolivro e de audiosérie da Amazon,
e falei, pensei, um contratante internacional, que não vai se importar de eu falar da imprensa brasileira, e eu pensei, olha, a história do João de Deus já tinha sido muito falada em série documental, série ficcional. O que tem no meu livro que só eu posso contar? O que eu posso adaptar dessa história? Só eu posso contar o que eu passei para publicar essa matéria. Só eu posso contar essas perguntas que eu ouvi e a nossa falta de capacitação e de cuidado desse tema. E aí eu comecei a cutucar, a olhar outras coberturas. Por exemplo, do Roger Abdelmaci, vocês vão se lembrar, aquele médico de reprodução assistida de São Paulo, que trabalhava na Avenida Europa, riquíssimo, tratamentos caríssimos, e que estava ali abusando das pacientes dele, muitas desacordadas. Ele está preso, posso dizer, já transitou em julgado, já está condenado. Roger Abdelmaci teve uma tentativa de denúncia de uma repórter chamada Ivandra Previde, que trabalhava na TV Globo, e a Ivandra não conseguiu publicar essa matéria e desistiu do jornalismo. E ela me dá uma entrevista no segundo episódio do Silenciadas, 15 anos depois do que aconteceu, ainda chorando, dizendo: Cristina, não é, eu desisti de tudo, porque para mim eu percebi ali que não era sobre jornalismo. Era o poder, né? O trabalho da Ivandra foi sufocado pelo poder do Abdelmaci. Então, 10 anos antes da cobertura do João de Deus, a Ivandra passou pelos mesmos obstáculos que eu passei. E eu digo, gente, não evoluímos. Aí eu fui fazendo no Silenciadas conversas com outros homens e mulheres jornalistas que cobrem e se importam com esse tema, para me contar quais foram as dificuldades deles. Então eu fiz, além do caso João de Deus, que perpassa toda a série, que são 6 episódios, que você ouve na Audible e na revista Piauí, nos 6 episódios, eu conto todos os obstáculos que eu enfrentei no João de Deus, em paralelo com essas outras histórias da cobertura do Roger Abdelmaci, da Mariana Ferrer, que é um caso de Santa Catarina, em que o acusado foi absolvido, mas vai ser tudo revisto agora. Márcio Smelling, aquele diretor de humor da TV Globo, que ainda está esperando julgamento, é réu por assédio sexual e violência psicológica. E, esqueci quem? Márcios, Roger Abdelmaci, caso Klein, Casas Bahia, que também é um caso que não repercute na imprensa. O mais impressionante desse caso, que as acusações são parecidas com o caso Epstein, Casas Bahia, mega poder, o pai e filho acusados de estupro, e o caso não repercute na imprensa. É impressionante. Tem um podcast, inclusive, da agência pública, que chama Caso K, que é só sobre a repercussão desse caso, a não repercussão desse caso. E tem muito a ver com Silenciadas. Então, é isso. Silenciadas é sobre os bastidores das coberturas da imprensa, para a gente discutir como a violência de gênero é tratada e o que a gente pode fazer para melhorar. Porque eu acredito, nesse trabalho que você está fazendo aqui, eu acredito que a comunicação desse tema é fundamental. Eu vejo as mulheres que me procuram porque ouviram alguma coisa, porque souberam isso do caso, entenderam que aquilo que elas sofriam. A gente tem que dar palavra às violências. Né? A gente tem que, isso é educação também, a gente está fazendo educação sobre esse tema. Eu, você, né? Quando a gente fala sobre isso, abre o microfone para falar sobre esse tema, tem uma mulher nos ouvindo e pensando, putz, isso que eu passei não é certo mesmo. Não, então não é sobre mim. Não é sobre ela não tem culpa, não tem que ter vergonha, não tem que ter medo, não é sobre ela. É sobre poder, é sobre dominação e é sobre uma rede que protege esses homens. Então, um longo caminho ainda para a gente percorrer. Longo caminho. Que lindo o teu trabalho, parabéns pela tua coragem. Porque quando para tudo, pega a bolsa, sai de um emprego estabelecido e vai para a rua, porque está convencida da certeza interna de que está no caminho certo, isso é para os grandes, para as grandes. Obrigada. Parabéns e que bom te ter aqui com a gente. Eu queria dizer, conversei contigo ontem, que eu tive em Abadiânia, né? Eu vi e eu li o teu livro, e a descrição que está no livro me remeteu àquele dia em que eu estive em Abadiânia, ainda quando o João estava, eu o conheci pessoalmente. Então, a fidedignidade com que está relatado o funcionamento da casa, eu testemunhei. Então, acho importante dizer isso. E eu saí de lá, nada disso tinha sido revelado ainda, como um incômodo interno. É como se tivesse alguma coisa acontecendo, só que a gente não conseguia medir. Por exemplo, a questão das não eram as garrafadas, as florais. Água fluidificada e a passiflora. Passiflora. Que ele prescrevia, né? Que a prescrição era numa folhinha assim, com uma caneta, ele fazia um risco. Eu recebi isso na mão
e tinha que comprar tal coisa para melhorar, enfim. E eu fui comprar, era muito caro. E eu não comprei. Eu achei um nonsense aquele valor, não me lembro mais quanto era. E para um tratamento espiritual, né? Espiritual, me incomodou, sabe? Então, Sim. assim, certas coisas. Só que, claro, não tinha nada disso revelado. Era realmente, assim, eu me lembro de ter uma equipe de uma TV japonesa, na época, fazendo e milhares de pessoas, e aí que eu gostaria de falar, assim, buscando a cura. Né? Eu me lembro de uma criança que estava carequinha no colo da mãe, ela chorava muito. Então, assim, eu testemunhei a atrocidade que é a mistura da fé na cura de si próprio, de alguém muito querido, ou também pessoas vivenciando luto de pessoas já falecidas e buscando ajuda. Então, é de uma crueldade, é de uma... Eu não falta até adjetivo para qualificar o que aconteceu lá no coração do Brasil, né? Do lado de Brasília, do lado da capital federal. Então, eu acho importante esse registro, assim, para até mostrar por que a gente está aqui, né? Porque tanto você quanto nós estamos aprendendo também a vivenciar tudo isso, porque nós somos de uma geração, eu também, que a gente não aprendeu isso na escola. E o próprio feminicídio, esse tipo penal é muito recente, não existia no Brasil. Então, nós todos nós do sistema de justiça, está aqui a doutora, desculpa, a capitã Paula, que é do Corpo de Bombeiros Militar aqui do Rio Grande do Sul, a psicóloga forense Karen, a audiência, a doutora Patrícia, que é defensora pública da União aqui no Rio Grande do Sul, que nos prestigiam aqui nessa data. E todas nós estamos nesse mesmo barco, né? Então, achei importante esse registro. Obrigada. Bom, os erros da imprensa, né? Falamos um pouquinho, mas acho que a gente pode aprofundar um pouco mais. Os erros da imprensa no tratamento desses temas. Eu acho que a tua contribuição aqui é importante também para nós. Nossa, eu falo isso em nome, me incluindo, porque eu acho que a gente aprende todo dia mesmo, eu também vou errar. Mas tem erros que a gente já podia ter superado a essa altura do campeonato. Um deles, que é um erro conhecido sobre o qual a gente já fala cada vez mais, é o erro da voz passiva, né? O erro do mulher é morta. A gente tem sempre um ente desconhecido, uma coisa que faz isso acontecer. Nunca é um homem que mata uma mulher, ele nunca está na voz ativa, não é um homem mata a ex-companheira. E, às vezes, vem com uma justificativa estapafúrdia, como se fosse justificável. Então, mulher mexeu no celular e é morta, mulher saiu para academia e é morta, tipo, quê? Mulher. Então, a outra coisa que a gente tem feito, eu acho que me parece, como a gente está vivendo um momento e acho que ninguém entendeu ainda exatamente o porquê, mas desses feminicídios à luz do dia, na rua, na academia, no mercado, o homem ontem entrou no mercado e matou uma mulher a facadas, o que está acontecendo? Então, uma coisa muito gráfica e com imagens agora, né? A gente tem os registros das câmeras de segurança, a câmera do elevador, aquele caso dos 61 socos. Eu falo muito desse caso, que eu acho um exemplo assim muito claro do erro que a gente comete pela indignação. A gente é bem intencionado, veja, ao cometer esse erro, que é ficar reproduzindo essa imagem, reproduzindo essa imagem, reproduzindo essa imagem. E aí eu pergunto sempre, se você fosse essa mulher que está tomando 61 socos no elevador, você gostaria de ter essa imagem sua sendo humilhada, socada, espancada no seu feed o dia inteiro, porque é uma coisa que fica, gente, nunca mais. Aí todo mundo que é bem intencionado mesmo, eu sei que eu tenho uma rede que, assim, a minha rede, o meu filtro é todo de gente que se importa com esse tema. E todo mundo replicando essa imagem, reproduzida por um meio de comunicação qualquer, que também visa audiência, Claro. porque isso puxa muita audiência. Coloca isso como mulher espancada, toma 61 socos. A gente não sabe, alguém lembra aqui quem é o algoz? Ninguém lembra. Ninguém lembra. Essa mulher nunca vai se livrar dessa imagem dela. E eu costumo dizer assim, para nós que estamos aqui, que somos mulheres que se importam com esse tema, essa imagem é de uma violência. Eu falo que é jogar álcool na nossa carne viva. A gente fica assim, dói essa imagem. Os homens que são violentos, eles se regozijam. Sim. É uma fetichização
sabe? Então, assim, por exemplo, outro pensamento aqui para jogar, para vocês ficarem com essa pulga para sempre. Imagem de importunação sexual. A câmera de segurança do condomínio pegou o tiozão importunando uma adolescente que estava comprando um item. Isso. Para que a gente está dando essa imagem do homem se esfregando na garota? Para quê? Vocês estão fazendo o quê com essa imagem? Causando indignação em quem? Essa imagem vai parar em site pornográfico. Porque tem um monte de homem gozando com essa imagem, se regozijando dessa imagem. Isso é uma coisa violenta para a gente, violenta. O homem que faz isso na academia, o homem que faz... Não, a gente não precisa ficar revendo, a gente pode dar a notícia de outra forma, sem ficar reproduzindo essa imagem da câmera de segurança de uma mulher sendo abusada. Então, a mulher sendo abusada sexualmente ou a mulher sendo espancada e morta são imagens que ficam repisando, sendo repisadas, porque são o que a gente chama de clickbait, né? É o clique fácil, é a audiência, pesca a audiência. A gente vê que as redes sociais também se movimentam muito pelo ódio, né? Então, essa indignação pelo ódio, aí todo mundo vem e fala desse assunto, gente, daqui a 2 dias todo mundo esqueceu. Não adiantou nada, não educou ninguém. Então, eu acho que a gente ainda comete esses erros. Eu acho que o principal erro da imprensa é ainda entrar pelo viés da audiência e não pelo viés da importância da notícia, da transformação da sociedade. Então, eu vejo que eu sou vista, por exemplo, no jornalismo em geral, muito... As pessoas confundem muito com o trabalho de ativismo. Sim. Como se, na verdade, é uma tentativa grande de diminuir a minha importância como jornalista, você chamar de ativismo. Com todo respeito aos ativistas que estão aí imprimindo bandeira e indo para a rua. Então, o que eu estou fazendo não é ativismo. Perdão. O que eu estou fazendo é jornalismo. E eu falo que no juramento, se tivesse um do jornalismo, está a fiscalizar os direitos humanos, né? Se a gente tem acesso aos direitos humanos. E por que o direito da mulher não é considerado um direito equivalente a quaisquer outros direitos humanos? Por que eu estou fazendo uma coisa de nicho, uma coisa de ativista? É uma maneira de desqualificar o meu trabalho. Eu não estou fazendo ativismo, eu estou fazendo jornalismo em prol dos direitos das mulheres, que estão sendo até perdidos hoje em dia. Então, eu acho que ainda tem um viés da cobertura que é muito... pouco dando importância para esse lado e muita importância para a audiência. É a coisa, enfim, precisam sobreviver, entendemos, mas eu acho que nessa sanha, nesse desespero pela audiência, e também começa assim, vem um caso que é muito midiático, você começa a olhar para qualquer lado desse caso e publicar. Então, eu já vi erros, assim, que eu estava falando dos erros muito catastróficos. Houve um no jornal uma vez que era um caso de... Vocês vão se lembrar, porque é do meio de vocês, uma juíza foi morta na Barra da Tijuca, um caso que causou muita comoção na imprensa carioca, especialmente, porque é um caso de Zona Sul, de elite, de uma mulher com acesso a se proteger e que foi morta na frente dos filhos, na frente das crianças. E ali foi um lugar de muito erro de cobertura. Por exemplo, isso, ela pediu para abrir mão da segurança. E quem faz isso? A mulher está morta, tem essa família destroçada. Você tá realmente insinuando que ela tem culpa? Então, é um jeito. Você pode até dar essa notícia de uma outra forma, num outro contexto, mas você não dá esse título. Porque isso culpabiliza a mulher. Então, sabe, essas derrapadas que eu falo, assim, para a gente, é um erro que você muda o título, daqui a 2 horas também esqueceu. Aprendi alguma coisa, não vou fazer mais isso. Mas para as vidas dessas pessoas, é definidor. Você está lidando com vidas, realmente, das pessoas. E também com a comunicação da violência. Porque quando você deixa de culpabilizar um homem e culpabiliza uma mulher, você está perpetuando esse ciclo. Então, a gente também tem responsabilidade, né? Não só em dar nome às violências, mas também em parar de perpetuar esse ciclo que culpabiliza as mulheres. Enquanto a gente continuar lidando como se a mulher é que tivesse que deixar de sair à noite, botar outra roupa, como se ela tivesse responsabilidade, foi ela que acreditou no guru, foi ela que, sabe? Num caso que eu cobri agora, tem muita gente falando dos pais, das mães. Como é que eles deixaram, porque é um caso de crianças, como é que eles deixaram as crianças ali? Não, gente, assim, eu entendo, tem que se discutir mesmo a confiança, mas assim, não é culpa das pessoas que confiam, não é culpa da mulher que estava lá. A culpa continua sendo do cara e da rede que é cúmplice, que a gente, que ainda é um lugar que a gente não pega. É como se, assim, a pessoa tá cheio de gente, no caso de João Teixeira de Faria, tá cheio de gente que foi cúmplice e que está aí
Tá aí, refez sua vida, fingiu que nada aconteceu, segue a vida, um monte de gente ainda apoia, segue, porque esqueceu o que aconteceu, e a pessoa está aí, sem responsabilização nenhuma. Então, eu acho que o jornalismo também erra em não cobrar, a gente esquece os casos muito facilmente, deixa de cobrar, e a gente sabe como também o sistema de justiça, às vezes, funciona na cobrança, na pressão, tipo, fica um caso ali, se tiver muito escândalo midiático, o João de Deus foi assim. Força-tarefa do Ministério Público e da Polícia Civil, porque saiu na TV Globo. Então, a gente sabe também que tem esse equilíbrio que é preciso ser feito. A gente precisa cobrar. A imprensa tem essa responsabilidade. E a gente, às vezes, esquece. Essa pauta não é prioridade ainda. Eu acho que esse é o maior erro. Para além desses erros de protocolo, digamos, o erro da voz passiva, o erro de que foto dá, como essas mulheres se sentem desrespeitadas muitas vezes. Para além de tudo isso, eu ainda acho que não é prioridade. Não como deveria ser. Às vezes é por audiência, mas não porque, de fato, tem uma equipe ali que se importa. Eu acho que, falando uma coisa bem importante, que nós aqui, como a gente tem uma questão regional, quando aparece algum caso mais importante para nós e fica restrito em âmbito local, até é divulgado, mas em âmbito local não se consegue que a imprensa nacional analise aquele caso sob a perspectiva nacional. E isso seria muito, muito importante, porque daí tira dos limites locais, e que também tem estruturas de pressão e poder para impedir que aquele caso seja reverberado, né? E aí vem a importância das redes sociais. Eu queria agora falar um pouquinho de rede social, que também é um outro assunto que vem sendo objeto da tua pesquisa, do teu trabalho. Sim. Né? A importância e assim, as dificuldades, na verdade, das redes sociais em relação aos adolescentes, aos jovens. Então, fala um pouquinho para a gente também assim, de todas essas preocupações que vêm perpassando o teu trabalho e as tuas pesquisas. Nossa, eu acho essa uma discussão muito ampla, muito importante, porque é isso, ao mesmo tempo que é muito importante para ajudar a amplificar e a dar o acesso. Muitas mulheres que estão dentro de casa sofrendo uma violência e que, por meio de uma rede social, vê outro caso, bem noticiado, né? Noticiado da maneira correta, se identifica, consegue procurar ajuda, até mesmo na divulgação dessas redes de apoio, onde que essas mulheres devem ir, quais são os nomes das violências, tudo isso muito importante. As redes sociais são um instrumento de reverberação, a gente sabe, qualquer pessoa hoje está com o telefone na mão e tem uma rede social, às vezes não acessa o jornal, mas acessa a rede social, as pessoas estão deixando de ler jornal, mas estão consumindo esse conteúdo. Então, é muito importante. E, por outro lado, né, as redes sociais também estão sendo usadas no contra-ataque. Então, eu acho que tem, pós-era Me Too, que a gente começou o programa falando da importância daquela hashtag, daquele movimento Eu Também, o Me Too. Esse movimento também sofreu, não só esse, mas esse movimento da gente falar sobre as violências que a gente está sofrendo, tá vivendo um contra-ataque, que é a coisa que a gente vê que tem esse nome Darvo, né? Que é o cara, o abusador que nega, depois contra-ataca, depois difama essa mulher, faz a mulher ser desacreditada. Isso está acontecendo, eu acho, assim, em grande medida, porque muita gente está desacreditando essas vítimas ainda sinto esse movimento. E aí as redes sociais são usadas nesse contra-ataque, individualmente pelos acusados, mas também de uma forma coletiva, porque tem homens vendo isso como um nicho de lucro, né? Aí a gente vem para os masculinistas e para a educação das nossas crianças, dos nossos meninos, principalmente. Então, eu sou mãe de menino, então é uma preocupação. Eu vou passar essa próxima década estudando esse tema, porque isso que a gente chama de masculinista, esse movimento Red Pill, para quem não sabe, né, o movimento Red Pill divulga que, supostamente, quem tomar essa pílula vermelha vai entender que, na verdade, a gente vive num mundo invertido, em que as mulheres é que têm o poder, né? A gente é que está fazendo a dominação, quem me dera. Então, isso não é verdade, mas isso é um discurso desses masculinistas que estão contra-atacando para sufocar esse movimento, que somos nós, mulheres, apenas dizendo que a gente não quer mais sofrer violência. Basta de violência, né? E aí é isso, vem gente falando que a masculinidade está em crise porque a gente está falando para eles que sem violentar não dá. Então,
tem essa rede de masculinistas que estão cada vez mais poderosos, porque estão lucrando com esse discurso, que estão dizendo, você menino que não sabe mais o seu lugar na sociedade, vem aqui, aí dando uma solução, digamos. O que esses meninos adolescentes estão procurando, se não pertencimento, né? Quando a gente está crescendo e a gente ainda está formando a nossa personalidade, formando o nosso cérebro, formando nossas convicções, às vezes vendo violência em casa, né, também por parte do pai, do padrasto, e ali meio perdido vem um masculinista com o discurso do vem cá que eu te acolho, aqui você vai... eu digo que eles estão formando um verdadeiro exército de meninos misóginos que não sabem ainda fazer essa escolha, não têm capacidade, não têm formação e educação para isso, e estão sendo sugados por uma rede de masculinistas que não são homens que se importam nem com vocês, nem com a gente. São homens que estão lucrando alto com essa parada, lucrando muito alto. Tem um documentário ótimo na Netflix sobre isso, né, Por Dentro da Machosfera, que é gringo, é um Louis Theroux, que é um documentarista do Reino Unido, fazendo entrevistas com masculinistas de grande número de seguidores e riqueza, inclusive alguns estão presos já, mas lá você entende como o mecanismo é de lucro. Só que esse lucro só está sendo possível por causa da falta de regulamentação das redes sociais que estão deixando isso rolar. As redes sociais estão lucrando junto, né? Então, assim, eu falo, tem redes de mulheres que são ativistas do tema sendo derrubadas, porque não pode usar a palavra estupro, não pode usar a violência sexual, tem que ficar separando as palavras, senão seu engajamento cai. E muitas vezes elas são denunciadas e derrubadas. E muitas redes de homens que são violentos e que estão propagando violência, porque quando o cara propaga que você seja submissa, né, que você tem que obedecer ao homem, ficar magrinha, obediente, linda, isso também é perpetuar a violência, né? Isso também é um mecanismo. E esses caras estão levando os meninos com eles, eles estão formando um exército de moleques violentos. Por isso que a gente está vendo os casos crescendo. É menina morrendo em escola, é estupro coletivo de meninas de 12, 14 anos. Que pesadelo maior pode passar uma menina que está em formação, enfim, uma violência sexual desse nível, né? Então, eu estou muito preocupada mesmo. Eu acho que os números, pelo que eu leio, agora a gente tem a inteligência artificial. Sobre tudo isso, a gente vai ter já está tendo o uso da inteligência artificial para violentar ainda mais as meninas. E violentar mais e em maior escala. Então, já tem casos de escolas, por exemplo, em que 30, 40 meninas são vítimas de deepfake, que os meninos, cooptados por esse discurso misógino, de ódio às meninas e mulheres, usam quaisquer imagens que essas meninas não têm como se proteger. Também é outro discurso, então não posta. Eu acho mesmo que tem que evitar postar filho, tal, mas assim, o fato é que não é nossa culpa, né? Quem está usando isso para o mal não somos nós. E os meninos estão pegando imagens dessas garotas e colocando as meninas, que nem ainda têm vida sexual muitas vezes, em situações vexatórias, tirando a roupa delas, né, de forma artificial, com deepfake, com inteligência artificial. E aí divulgam isso em WhatsApp, Telegram, sabe Deus. Até a menina conseguir derrubar tudo isso é um desespero, é uma violência enorme, é uma violência que ela não é virtual, ela é muito real. É uma violência que, sabe, parece que a gente tem uma ideia de que a violência fica no âmbito digital, que ela fica assim na nuvem. Ela é uma violência muito real e tem que ser levada a sério. Então, nesse momento, eu estou muito preocupada com esse caminho assim do deepfake, da inteligência artificial, de como as redes estão deixando essa misoginia ser propagada, porque isso está formando mais fortemente do que as escolas estão formando. Tá muito preocupante. E muito rápido, né? E muito rápido. E todos nós aqui que estamos nos papéis de cargos e do Estado, não sabemos como reagir com a rapidez necessária para impedir que esse fenômeno se propague da forma como está acontecendo, né? Então, cria uma sensação de impotência, né? À medida que esses casos todos que a gente comentou aqui, esses estupros coletivos nas escolas, e uma outra coisa que me ocorre também, os meninos nessa época, as meninas também, eles têm essa necessidade de pertencimento quase como uma tribo, né? Eles precisam fazer parte daquela tribo. Então, ainda que não tenham, que dentro daquele grupo tenha um menino que não concorde com aquilo, ele não vai falar. Claro. Para não se expor ao grupo, né? Então, são questões bastante complexas mesmo que todos nós precisamos estar atentos para a próxima geração que está vindo aí, né? Como é que vai ser esse mundo? Pois é, a gente está lutando tanto para melhorar
E aí, de repente, é o que a gente fala, né? Vai contra uma corrente que está crescendo, se formando, crescendo. E o que a gente vai fazer com esses meninos depois para ensinar que não era Não é assim? isso. Como é que a gente vai dizer? E eu sinto a mesma coisa que você, que a gente fica, eu como jornalista e como mãe, eu fico perdida. A gente não tem o mesmo letramento digital que essa geração tem. Então, não basta você espelhar o celular, vigiar o celular, porque imagina essas crianças que estão sendo letradas no mundo digital. Eu nasci, não tinha internet ainda, gente. Essas crianças que são naturais desse mundo, que trabalham com isso como se fosse a própria mão, elas vão dar uma volta na gente, elas sabem esconder. E aí é isso, os conselhos passam por tira todas as telas, tira isso durante a noite, que a gente tem que ficar num estado de vigília constante, que, putz, é muito inviável. É claro que é viável, tem alguns procedimentos que são viáveis e a gente deve fazer todos. Mas o fato é que essa criançada vai dar uma volta na gente, se quiser enganar, se quiser fazer escondido. Claro que sim. A gente fazia escondido, a gente entrava em boate que não podia entrar, a gente bebia antes da hora. Adolescente é feito para isso mesmo, é feito para burlar regra, para testar os limites. É normal. Agora, fazer isso no mundo digital, a gente fica mesmo, eu, no escuro. Eu me sinto assim. Eu vejo que as escolas também não têm preparo para lidar. Não tem. Então, é no mundo jurídico, no mundo da educação, no mundo da comunicação. A gente não tem preparo ainda, a gente não sabe o que fazer. Eu estou me sentindo igual. Não sabemos o que fazer para, enfim, cortar esse mal pela raiz. Enfim, é essa nova onda que nós estamos vivendo, né? Essa revolução 4.0, que faz parte da nossa estrutura hoje de mundo, mas é novo para todos nós, né? E realmente o que preocupa é quem nós estamos formando, né? Quem nós estamos formando, ou deixando de formar, né? O que vem pela frente. Mas aqui, nada de catástrofe, nós não estamos aqui para isso, não somos portadoras de má notícia, ao contrário, né, Cris? Eu acho que nós aqui, e eu me incluo, estamos fazendo o nosso papel, cumprindo com o nosso propósito, plantando as sementes onde elas devem ser plantadas, porque eu tenho certeza que elas vão germinar e frutificar, para que esse olhar em favor da mulher seja um olhar diferenciado, um olhar atento, um olhar acolhedor, carinhoso. Nós falamos aqui também sobre a escuta, sobre a necessidade de nós, ao acolhermos uma vítima, acolhermos verdadeiramente, né? E esse é o nosso papel enquanto mulheres, enquanto mães, enquanto profissionais, em qualquer âmbito de trabalho em que nós estivermos, seja no jornalismo, seja no judiciário, no legislativo, nas empresas, em qualquer lugar. Eu tenho pedido muito que todas nós estejamos atentas ao nosso redor para ver alteração de comportamento nas nossas colegas de trabalho. Se elas veem, como já aconteceu aqui um caso conosco, uma jovem, um calor de Porto Alegre, que aqui, quem está aqui sabe que é muito calor aqui no verão, ela vinha trabalhar de gola alta e manga comprida. Então, prestem atenção que alguma coisa não está... Pode até ser que esteja doente, Sim. mas que acendam os faróis, que nós aprendamos a ver os sinais e que a gente possa estender a mão para as nossas mulheres, as nossas meninas e mulheres que estão sofrendo demais, né? É uma chaga na nossa sociedade o que a gente está vivendo. Última palavra, um recado final aqui para nós. Olha, eu acho ótimo a gente terminar otimista mesmo, porque, de fato, parece que a gente vai falando e vai sentindo essa angústia de como se nada estivesse melhorando e só estivesse piorando. E não é. A gente dá 3 passos para frente, dá um para trás mesmo, porque tem reação. Eu digo que a gente está fazendo uma revolução. Isso que a gente está fazendo é revolucionário. A gente está transformando o modus operandi, o status quo como ele era. A vida, a estrutura é assim. As mulheres são oprimidas e sofrem violência, e muitas mulheres ainda sofrem violência. A gente está num momento, mas já faz aí uma boa década, que a gente está vivendo esse momento do basta. A gente não vai mais sofrer violência doméstica, sexual, física, e agora a gente fala, enfim, desde 2006, estão aí os 20 anos da Lei Maria da Penha, psicológica, moral, patrimonial, todas essas violências que estão sendo faladas nas últimas 2 décadas, né, que a gente já sabe nomear e
por isso mesmo consegue sair delas e parar de se culpabilizar. Eu acho que tudo isso faz parte de um momento que é revolucionário. Eu acho que a gente está aqui juntas, se falando, e ter essa rede, saber para onde encaminhar uma mulher que está sofrendo violência, saber como ajudar. Isso que você falou de olhar os sinais e escutar, né? O estender a mão é escutar sem culpabilizar, sabendo que essa mulher muitas vezes vai se isolar e se afastar de você, porque você estendeu a mão, avisou, apontou, disse, olha, aí tem violência. E aí você vai ter que segurar a sua onda e ficar ali à disposição até ela decidir que quer falar com você. Mas você pode dar uns conselhos, você pode dizer, grava uns áudios quando estiver acontecendo, deixa o gravador ligado com o celular sem ele ver, com o celular ao contrário. Printa as coisas e manda para uma amiga, vai avisando a amiga. Você não está pronta para denunciar? Começa a fazer isso, começa a documentar o que está acontecendo, seja lá em que situação for. Você não sabe para que aquele print pode ser útil, mas guarda em algum lugar, faz uma pastinha, porque a gente está, enfim, em algum momento a gente vai conseguir ser ajudada. E eu acho que isso tudo é muito revolucionário, é um momento de divisor de águas mesmo, eu acredito nisso, socialmente falando, a construção social como ela é feita, acho que a gente está num momento de divisão de águas, assim, muito definidor, e esse momento vai vir com esse contra-ataque mesmo, isso é esperado, e a gente precisa continuar e resistir a isso, porque daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos, para as próximas gerações, o mundo vai estar melhor, já está. Eu acredito nisso, apesar do contra-ataque. Eu acho que o mundo já está melhor e eu acho que os nossos trabalhos só são possíveis hoje porque o mundo está melhor. Concordo. Por isso que tem uma desembargadora à frente desse tema, uma ouvidora, uma bombeira, uma capitã, uma defensora pública, uma promotora, muitas vezes uma psicóloga que trabalha só com isso, é obcecada e consegue, aguenta e vai. A gente se importa com isso. E as pessoas que se importam com isso estão ganhando poder. A comunicadora. Então, isso tudo é muito revolucionário. E aí, realmente, haja crise da masculinidade para superar. É isso, nós estamos em décadas lidando com uma cultura que vem há milênios. Exato. Então, é aos pouquinhos mesmo. E é esse trabalho de formiguinha. Muito, muito obrigada pela tua presença aqui. Engrandeceu ainda mais uma conversa falando de um tema tão difícil, mas de uma maneira leve, como tem que ser, né? Tentando lidar com toda essa... falta até adjetivo, com essa doença, com essa chaga, com essa loucura que a sociedade atual está vivendo, de uma maneira tão leve, tão doce. Muito obrigada, tão feminina, né? Eu acho que essas questões todas precisam ser tratadas de uma maneira por mulheres, de maneira feminina, né? Nós não precisamos nos masculinizar para tratar desses temas, ao contrário. Vamos dar aquilo que a gente tem de melhor, que é o nosso feminino funcional. Muito, muito, muito obrigada. E continua fazendo esse teu trabalho, que ele é luz para todas nós. Obrigada a você. Uma honra estar aqui. Obrigada pelas palavras. Obrigada por escutarem. Obrigada a todo mundo que veio. Um prazer muito grande. Obrigada. Obrigada, bom dia. Muito, muito boa audiência. Muito obrigada pela presença de todos. E nós esperamos todos vocês no nosso próximo episódio do Ouvicast da Ouvidoria da Mulher do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.